Olá, queridos, estamos no ar com mais uma Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco, né? Sempre um momento interessante da gente poder conhecer novos empreendimentos, conhecer ações positivas que estão sendo realizadas por pessoas que se preocupam com outras pessoas. No Conversa Pública de hoje, nós vamos conhecer o projeto Radical Minas, que está em sua segunda edição. Vamos entender o que é esse projeto e como ele consegue envolver jovens para cuidar de pessoas de forma significativa. Para falar sobre o Radical Minas, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Ellen Carvalho. Ela é gerente do Radical Minas e está aqui conosco para nos trazer informações. Ellen, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui nesse programa para poder falar desse projeto tão especial, tão bonito, e que a gente já está indo para a sua segunda edição, como a senhora disse, e realmente é muito bom falar de algo que tem feito diferença, né, no nosso estado e que tem atingido outros estados também. Muito obrigada. Perfeito, perfeito, Ellen. Ellen, vamos falar um pouquinho do que é o Radical. Explica para a gente o que é esse projeto Radical. Ok. Bom, o projeto Radical Minas, ele traz, né, essa edição para o nosso estado, já é um projeto existente, né, na Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais, e agora a gente traz um modelo para o nosso estado, um projeto que tem por objetivo trazer jovens que tenham o interesse, o objetivo e o desejo de servir no reino, de servir com seus talentos, com as suas habilidades, com seus dons espirituais. É um projeto que tem essa missão de engajar uma juventude que esteja disposta, e é de fato disposta mesmo, porque como é um projeto de imersão, os jovens eles precisam sair do emprego, deixar a faculdade, sair de suas igrejas, porque eles vêm para o nosso estado para que eles possam passar 8 meses aqui entre treinamento e imersão no campo missionário. E é um projeto que a gente tem trazido jovens entre 18 e 30 anos para que eles possam trabalhar, para que eles possam atuar em campos mineiros juntamente com seus obreiros, né, com os obreiros que já estão na igreja local, no campo missionário, e ali eles vão somar forças para que a evangelização, o discipulado, para que o cuidado de comunidades possa ser cada vez maior no nosso estado. No geral, esse é o projeto. Bacana, bacana. É um projeto super interessante, porque ele, na verdade, ele cuida de corpo, alma, espírito, né? Ele olha o ser humano integral e é isso que é importante, né? Porque o ser humano ele precisa ser cuidado como um todo. Não dá para a gente se preocupar só com um pedacinho dessa história. Ellen, vocês já realizaram uma versão inicial. Fala para a gente quais foram os resultados dessa primeira edição. Olha só, o ano passado, né, entre 2021 e 2022, quando nós lançamos o projeto, né, as turmas foram em fevereiro de 2022, nós tivemos um número de 27 jovens atuando em 5 cidades do nosso estado, e foi um tempo muito bom. Nós conseguimos alcançar escolas, foram mais de 3 mil alunos alcançados entre essas 5 cidades, né? Nós trabalhamos com capelania escolar, nós tivemos evangelização, projetos de evangelização, de estudos bíblicos, discipulado. Dentro de tudo isso, né, nesses quase 8 meses, nós batizamos 3 pessoas e foi realmente algo muito, muito bonito aqui no estado. Nós estivemos em abrigos de crianças, em lar de longa permanência, e assim, foi um tempo muito, muito bom em que os nossos jovens, né, os nossos missionários, eles puderam atuar, eles puderam estar nas casas das pessoas, levando realmente o evangelho, e mais que isso, né, eles ajudaram, eles estavam ali com tudo que eles pudessem fazer. Inclusive, só um detalhe bem legal, um dos nossos campos, Pocrane, que já é chegando perto de Aimorés, aqui no nosso estado, em fevereiro do ano passado, tiveram, né, grandes enchentes, infelizmente. E os nossos radicais chegaram justamente nesse momento, e eles ajudaram a limpar as casas, fizeram creche para as crianças, para que os pais pudessem limpar as casas. Então, eles ajudaram, eles estiveram presentes ali com tudo que eles poderiam fazer nesse tempo, né, do Radical Turma 1. A gente fica olhando para esse tipo de trabalho, né, um trabalho que se preocupa com o bem-estar, com a saúde das pessoas, e não tem como a gente não pensar no ministério de Jesus aqui na Terra, né? Como é que ele agia, como é que ele fazia. Então,
Se alguém estava doente, ele curava. Se alguém tinha fome, ele dava de comer. Se alguém precisava, né, ele garantia o vestir através das outras pessoas sempre. Então, isso nos mostra que realmente a gente precisa o tempo todo estar atento às necessidades das pessoas, né? Às necessidades como um todo. E eu sempre fico muito empolgada de poder aqui apresentar o trabalho que vocês fazem, que instituições, de um modo geral, fazem, especialmente instituições religiosas, cuidando das pessoas e garantindo o bem-estar dessas pessoas. Ellen, essas pessoas, elas têm que abrir um espaço na sua vida, como você disse, deixar o trabalho, se engajar no projeto. Esse é um projeto voluntário? Que essas pessoas ganham para poder, nesse tempo que elas estão envolvidas com o Radical? Exatamente, esse é um projeto voluntário. Os nossos jovens, eles, de fato, né, eles precisam deixar tudo que prenderia eles, né, ainda nas suas cidades, nas suas casas, porque eles vão viver, né, um tempo em que eles estarão totalmente e integralmente no campo missionário. E por ser um projeto voluntário, de fato, não tem um ganho no sentido financeiro, material. Cada equipe tem o seu sustento mensal, para que eles possam, né, comprar as coisas que precisam, alimentação, remédios, coisas de casa, coisas de higiene pessoal. Cada equipe tem esse sustento que a gente chama de fundo comum, para que eles possam viver ali, porque eles se tornam uma família, né? Uma família de quase 8 meses. E aí eles têm esse sustento, esse fundo comum, mensalmente, para que eles possam ter os seus gastos ali. Mas, de fato, cada equipe também pode levantar o seu próprio sustento. Nós incentivamos os jovens que vêm a levar para a igreja o projeto, a levar para a família, para os amigos, para que eles também levantem sustento através de pessoas que amam o projeto. E a gente complementa esse sustento e cada equipe, então, viverá desse fundo comum por esses meses do projeto. Então, esse projeto está dentro de missões estaduais, no estado de Minas. É um projeto, né, dessa área, né? Temos outros projetos, o Radical Minas faz parte, né, da nossa gerência de missões aqui no estado. Então, quando o jovem ele se inscreve no Radical, ele será orientado a levantar o seu sustento. Mas eu não consegui levantar porque as pessoas, nem todo mundo pôde me ajudar. Nós, Convenção Batista Mineira, vamos investir também no sustento desse jovem. Queridos, a gente está aqui conversando com a Ellen Carvalho, ela que é gerente do Radical Minas, né? Um projeto que levanta jovens para voluntariamente cuidar de pessoas, cuidar do corpo, da alma, do espírito, cuidar de pessoas e tornar a sua vida mais digna. Esse trabalho está sendo feito lá em Minas, como vocês acabaram de ver, e é um trabalho que já está em sua 2ª edição. Muito bem. O que existe de diferente, Ellen, dessa 2ª temporada para a 1ª temporada? Se é que é diferente ou é um movimento que agora vai focar outras áreas, qual é o diferencial? Sim, nessa 2ª turma nós vimos, né, da 1ª turma para cá a importância da capelania escolar. Então, nessa 2ª turma agora, nós vamos focar muito, nós vamos dar treinamentos, né, talvez um treinamento um pouco mais intenso sobre a capelania escolar, porque hoje nós temos visto a importância e a abertura que nós tivemos nas escolas no ano passado. E para essa nova edição, essa 2ª edição, nós vamos trabalhar um pouco mais pesado para que já nos primeiros meses ou no primeiro mês de projeto na cidade, nós já tenhamos a possibilidade de entrar nas escolas e trabalhar ali com crianças, adolescentes, com os professores, com os pais, porque tivemos essa oportunidade na turma 1. E para essa turma agora, talvez o diferencial seja isso. A gente vai trabalhar mais intensamente na capelania escolar. Nós estamos vivendo aqui no Brasil, já tivemos alguns incidentes, né, de ataque a escolas, estamos aí quase que vivenciando o 3º acidente desse tipo, e uma coisa é certa, as escolas, os alunos, eles precisam de acolhimento, eles precisam de um ambiente em que eles possam ser ouvidos, um ambiente de conversa, que não tira a responsabilidade da família, de ouvir, de acompanhar, de se interessar, de participar, mas a escola, mais do que nunca, ela tem se mostrado
esse espaço com essa necessidade de acolhimento, né? E ter alguém que chega buscando fazer emprestar esse ouvido, poder ouvir as pessoas, poder orientá-las, falar de amor, levar Jesus para essas pessoas, tem uma importância extraordinária. Parabéns pelo foco, ele é extremamente oportuno, né? Não sei se você concorda com esse olhar, mas penso que é extremamente oportuno. Ok, os jovens vão lá, eles se decidem trabalhar no Radical, eles fazem a sua inscrição. Como é que eles são treinados? Como é que acontece essa preparação, essa capacitação para que eles possam chegar e ter uma atuação efetiva, né? Talvez a gente tenha que repetir um pouquinho quais são os critérios para poder participar e aí essa preparação também deles. Bom, os nossos critérios são jovens entre 18 e 30 anos que já estejam liberados das suas dos estudos, né, que tenham um ensino médio, né, é o mínimo que a gente pede, o ensino médio completo. Se o jovem está na faculdade ou em algum outro curso e deseja participar do projeto, ele vai ter que trancar, né, a matrícula nesse tempo, porque realmente o jovem não pode estar ligado a nenhum curso, mesmo que seja EAD, porque ele vai trabalhar de forma integral, né, nesse período do projeto. Que ele esteja solteiro, que ele faça parte de uma igreja batista, no caso de Minas, da Convenção Batista Mineira, e no caso de outros estados, porque nós também temos vagas para outros estados e outros países, que o jovem faça parte de uma igreja batista. Que ele tenha, né, esse desprendimento, né, ele vai realmente ter que sair do seu emprego, ele vai sair da sua igreja por esse tempo, e ele tenha o desejo intenso de viver engajado de uma forma, né, eu repito essa palavra, integralmente naquele campo missionário, porque a gente costuma falar com os meninos, agora vocês são parte daquela igreja, vocês agora são ovelhas daquele pastor, então a gente deixa isso muito claro. Durante esse período, nós iniciamos as inscrições agora dia 1º de julho, e aí eles vão passar por um processo de triagem, eles vão passar por entrevistas com o nosso psicólogo, entrevistas com os nossos líderes de missões do Estado, com a coordenação do projeto. Os pastores e os pais também desses candidatos, eles passarão por entrevistas. E aí o jovem, ele conhecerá o projeto através do nosso manual, ele escreverá a história da sua vida para a gente, nós precisamos conhecê-lo. E nós temos também uma bateria de exames, né, que o jovem tem que fazer, exames médicos mesmo. Isso é muito importante. E aí nós teremos encontros online durante esse tempo, entre agosto e dezembro, em que nós vamos iniciar as matérias, e em janeiro de 2024, o jovem vem para um treinamento durante um mês aqui no nosso estado. E em fevereiro, ele vai para o campo e só retorna em outubro de 2024. Pode ser jovem de qualquer lugar do Brasil, pode ser de qualquer lugar que ele tenha interesse em participar e preencha os critérios, ele pode participar. Isso. Nós vamos abrir 60 vagas, 40 vagas para o nosso estado, 10 vagas para jovens de outros estados e 10 vagas para estrangeiros. Você nos acompanha não apenas pela Rede Boas Novas de televisão, presente em todas as capitais aí do país, mas você nos acompanha também pelo YouTube, pelo nosso site www.boasnovas.tv e pela Rádio Boas Novas, que embora fique lá na região dos Lagos, aqui em Cabo Frio, ela está aí pertinho de você, onde você estiver, porque ela está presente nos melhores aplicativos de rádio no seu celular, acompanhando você e deixando você participar conosco. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pelas mensagens que vocês têm mandado e lembro que você pode também indicar para a gente que assuntos você gostaria de ver discutidos ou tratados, conversados aqui no nosso Conversa Pública. Estou conversando aqui com a Ellen Carvalho, ela que é gerente do Radical Minas e está trazendo para a gente o excelente trabalho que estão fazendo lá na capital mineira. Ellen, como que esse projeto ele procura impactar o estado de Minas Gerais? Vocês vão para lá, vocês fazem um trabalho, qual é a expectativa? O que vocês buscam deixar para aquela cidade de uma maneira estruturada e que possa ter continuidade? Não dependa
da presença desses jovens que serão, né, que se retirarão depois de um período. Uma palavra usada que é muito importante no projeto é essa coisa da continuidade. O nosso projeto, ele sai daquele âmbito de projeto de impacto, né, para ir para o âmbito de projeto de continuidade, porque quando os meninos chegam, eles estarão ali por um tempo grande, né? No caso, quase 8 meses ou 8 meses em que eles passam no campo ali em parceria com o obreiro local. E esse obreiro, ele é orientado a ter um projeto que ele já está em andamento ou criar um projeto para quando os jovens chegarem. No caso, a evangelização focada num público, por exemplo, nós queremos evangelizar os jovens dessa comunidade, do raio da igreja. Então, quando os radicais eles chegam, eles já têm um rumo, já têm uma direção de trabalho. Nós vamos evangelizar toda ou a juventude da comunidade ao redor da igreja local. E aí, naquele tempo, eles vão, de fato, evangelizar através de diversas estratégias, né? Eles vão trazer esses jovens para um estudo bíblico, e aí, né, a gente visa o batismo, o discipulado, o ensino, para que essa juventude ou jovens, né, que fazem parte ali dessa comunidade, eles sejam inseridos na igreja local. O nosso objetivo com esse projeto é ter públicos específicos em que nós trabalharemos juntamente com o obreiro local e, ao fim do projeto, que nós tenhamos pessoas, de fato, que já estejam ingressadas na igreja local, que já façam parte da membresia da igreja local, através do batismo, através do discipulado, para que esse obreiro ele possa, juntamente com a igreja, como, né, foi dito, não depender, porque os meninos vão embora, né? Depois de outubro, eles voltam para suas casas. Mas aí a nossa ideia é que esse projeto, durante esses meses que eles estarão ali, eles consolidem, ou eles já estejam ali, né, bem próximos, né, de consolidar essas pessoas dentro da membresia da igreja local. Você pode compartilhar com a gente um pouco das estratégias que são utilizadas para o evangelismo, porque hoje a gente entende que quando a gente fala de evangelismo, a gente não está só falando já é muita coisa, mas a gente não está falando exclusivamente de transmissão da palavra, do ensino da palavra, né? O evangelismo ele vai para além dessas questões, porque é a apresentação do amor de Deus para as pessoas, e como já uma frase que me marca do nosso saudoso pastor Tim Chaker, não me fale de esperanças se eu estou passando fome, se eu estou passando necessidade, eu preciso sentir o amor de Deus transformando essa minha realidade, e aí conhecê-lo de forma plena. Você pode compartilhar com a gente um pouco das estratégias? Olha, nós hoje trabalhamos no intuito de atender as necessidades das pessoas, justamente isso, né? A necessidade de um evangelho na prática. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu em Carmo do Paranaíba, no Triângulo Mineiro. Uma das nossas equipes esteve ali o ano passado, e eles conheceram uma senhora, e eles começaram a evangelizar essa senhora, e eles iam à casa dela toda semana para conversar, para estudar a Bíblia, e eles descobriram que essa senhora não tinha um banheiro dentro da sua casa. O banheiro que ela utilizava era para fora de casa, sem estrutura, sem chuveiro. Era um cano em que ela tomava banho, e era muito fria a água, né? Porque é uma região um pouco fria. E aí, no frio, ela tinha que ir até a casa da sua mãe para poder tomar banho. Imagina, né? Uma situação muito complexa. E aí, os meninos, eles tiveram a grande ideia de construir um banheiro para ela, dentro da casa, para que ela tivesse conforto. E eles começaram a fazer uma mobilização, e gente de um tanto de lugar, inclusive fora do Brasil, doou para que esse banheiro fosse construído. E o banheiro foi entregue antes de a equipe voltar. E essa senhora, ela entregou sua vida para Jesus, ela fez estudos bíblicos, ela iniciou o discipulado e foi batizada uma semana antes da equipe voltar. Então, uma das nossas estratégias é realmente entender a necessidade espiritual e a necessidade material das pessoas que nós estamos alcançando. E nós temos esse exemplo, nós temos esse testemunho tão bonito dessa senhora em Carmo do Paranaíba. E também, como eu falei no início, né, a capelania escolar, que é uma outra estratégia em que nós entramos nas escolas com temas, por exemplo, como o tema do racismo, que foi abordado lá em Caxambu, no sul de Minas, pela nossa equipe. Eles ouviram adolescentes com essa dor, que chegaram até eles e disseram que já tinham passado por isso. Ali mesmo, dentro da escola, eles puderam trazer uma palestra de conscientização
para aqueles meninos, para os professores que estavam ali também. Em Carmo também, os nossos meninos estavam na escola e uma das meninas, uma das líderes da equipe, ela teve a oportunidade de acompanhar meninas na escola e essas meninas falaram sobre questões emocionais que elas viviam, como, infelizmente, né, nós vemos hoje na nossa juventude um desejo muito grande de muitas vezes ir por caminhos que a gente sabe que não são bons, caminhos que, infelizmente, são caminhos de morte. E essa jovem, essa líder da nossa equipe, ela pôde acompanhar meninas de 12, 13, 14 anos vivendo esses dilemas emocionais, que a gente sabe, infelizmente, né, muitas vezes qual é o fim disso. Então, nós usamos hoje a estratégia dessa evangelização, sabe, real, essa evangelização prática, em que a gente entra na escola, que a gente entra na casa de uma pessoa e vê a necessidade emocional, espiritual, material, e nós realmente queremos fazer alguma coisa. E Deus fez isso, né, na primeira turma, nos deu a oportunidade de ajudar, de entrar na dor, de entrar na vida dessas pessoas, e eu creio que será da mesma forma agora na turma 2. Nós teremos essa oportunidade também de atender pessoas com esse evangelho de fato prático. Eu acho sensacional e mais uma vez coloco que eu acho que é um campo importantíssimo da gente ocupar, da gente avançar. Conversar com os adolescentes, conversar sobre a sua identidade, conversar sobre as suas dúvidas, sobre os seus questionamentos, porque a gente sabe que a adolescência é um tempo de incertezas, um tempo de muitas mudanças, um tempo em que as coisas não estão muito claras, e a gente sabe que o Satanás tem invadido esse espaço para dizer e transformar identidades, né? Transformar em segurança, e muitas vezes fazer com que aquela menina entenda que ela não é menina, que aquele menino entenda que não é menino, um tempo em que eles não têm condição de tomar decisão da sua vida. E há pessoas que estão trabalhando exatamente no sentido de, nessa época, já incentivar questões que são, sinceramente, inadmissíveis. Mais uma vez, Ellen, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns. A gente está aqui se encaminhando para o final do nosso programa e eu queria deixar esse tempinho final aqui agora para a tua mensagem, o teu recado final para você, se a gente não falou alguma coisa importante do projeto que você possa colocar agora. Ok. Eu quero dizer para os nossos jovens, tanto os nossos jovens do estado de Minas, quanto os jovens de outros estados e outros países, que quando a gente está diante de um projeto como esse, às vezes a gente fica temeroso, nossa, mas eu vou ter que largar meu emprego, eu vou ter que deixar minha igreja, deixar minha família, deixar meu namoro. Alguns jovens realmente deixam, e muitas vezes dá um certo medo, dá um certo receio, mas e quando eu voltar, o que eu vou fazer? Quando eu fui para o Haiti, eu fui radical ao Haiti, no ano de 2017, eu e mais 7 amigos, nós estivemos ali por um ano, e nós também tivemos todos esses receios, e Deus foi suprindo as nossas necessidades, e Deus foi nos dando força, e tirando medo, e dizendo, olha, vai com medo mesmo, e eu quero dizer a mesma coisa para vocês hoje, jovens que estão nos assistindo, e que esse programa chegará. Se tiver medo, se tiver receio, venha com esse medo e com esse receio, porque o nosso Deus tira o medo e ele nos mostra o quanto nós podemos ser úteis na obra, porque a obra e a missão é dele. Nós somos cooperadores dessa missão, nós somos convocados e chamados para atuar com tudo que nós temos e somos. Eu quero convidar você a ser parte do Radical Minas, a se ingressar nesse projeto, a viver esse tempo de imersão no campo, e eu posso falar para você com certeza, será uma das melhores experiências da sua vida. É algo que vai abrir a sua mente, que vai mudar as suas perspectivas de vida, as suas expectativas de vida, e eu digo isso por experiência própria. Tanto quando eu fui radical no Haiti, quanto agora, quando eu liderei a primeira turma, juntamente com a Nauzira Nascimento, e agora a segunda turma, eu quero dizer para você, venha, faça parte do Radical Minas. Se você tiver medo ou receio, venha com medo e com receio, porque eu tenho certeza que Deus vai tirar esse medo e esse receio e você viverá uma das melhores experiências da sua vida. O meu convite para você é esse. Maravilha, maravilha. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco, Ellen, pelas informações, por compartilhar o trabalho que vocês realizam. E para você, é isso aí. Se o Senhor está te chamando, vai. Mesmo com medo, vai, porque o teu
papel, a tua participação é ir. O resto o Senhor vai fazer, Ele vai te sustentar, como a Ellen já falou, Ele vai te sustentar, Ele vai tirar o teu medo e Ele vai te abençoar rica e poderosamente. Obrigada, Ellen. Obrigada a você também. Obrigada a você também, querido telespectador, que participou conosco. Até a próxima.